No bloco da política brasileira, quem samba é o povo brasileiro, né, velho? Não tem como, né? Bom, vamos começar esse linha de frente aqui daquele jeito que você gosta, trazendo as discussões para essa mesa. E na campanha eleitoral, Lula deixou claro que sua missão era pacificar o Brasil. Ele falou isso durante toda a sua campanha eleitoral. Agora só falta o discurso ser colocado em prática. Ainda na busca por apoio do Legislativo para garantir a aprovação dos projetos de seu interesse, o presidente simplesmente desdenhou de todos os outros partidos políticos do país ao exaltar a sua legenda. O PT, em entrevista à CNN, Lula diz o seguinte, abro aspas na fala do Lula: não existe partido político no Brasil. O único partido com cabeça, tronco e membro é o PT. O PT não é uma coisa qualquer, é um partido político. O restante é uma cooperativa de deputados que se juntam nas eleições. Fecho aspas nessa linda frase do Lula. E mais do que isso, Lula disse também que o PT só perde para o outro partido comunista chinês. Parece aquela musiquinha, né? Cabeça, ombro e pé. Como é que é aquela musiquinha? Ombro, joelho e pé. É isso, é mais ou menos isso. Sabe que nós estamos no carnaval, né? Os pais se manifestaram. Desde seu cara, eu vou começar com você, porque você é a nossa representante feminina na mesa de hoje. E dá aula, né? Dá aula, fica fácil pra gente depois. É no mínimo... Eu posso colocar como irresponsável uma fala dessa, num momento tão peculiar que o Brasil passa, principalmente no âmbito político, e se tratando do Lula? Eu acho que o primeiro ponto é que o Lula vai sofrer as consequências disso, né? Como que ele fala isso de partidos que foram apoiadores dele durante o período eleitoral e que foram essenciais, né? A gente tem que lembrar que ele não venceu essa última eleição por uma larga margem de votos, né? Foi somente 2%. E alguns dos principais apoiadores dele agora, que ele foi eleito, como por exemplo o MDB, o próprio PSD, são partidos que fazem parte dessa outra coligação que ele desdenhou agora. Ele não está totalmente errado quando ele fala que os partidos são essa agremiação, essa conjuntura de pessoas que se unem durante o período eleitoral. A gente sempre fala aqui no Linha de Frente dessa fragmentação política brasileira. Eu só vou trazer alguns números para a gente pensar, mas para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com a política. E aí existe um pouquinho de fundamento no que o Lula fala. Na eleição de 1998, os 5 maiores partidos da República Brasileira, eles tinham 87% dos votos na eleição presidencial. Isso é muita coisa. Em 2018, na eleição presidencial, esses mesmos 5 partidos políticos detiveram somente 34%. Então, olha a fragmentação partidária. E aí, quando o Lula fala isso, que somente o PT é um partido político, ele está brigando com o Congresso Nacional, que está altamente fragmentado, altamente personalista, e ele vai precisar de cada um desses personalismos da política brasileira. Então, ao mesmo tempo que ele está certo quando ele fala que existe um fisiologismo exagerado na política brasileira, ele vai sofrer as consequências logo ali adiante. Olha, Ricardo Rosa, eu devo lembrar ainda que 8 siglas possuem ministros no primeiro escalão do governo. PCdoB, União Brasil, MDB, PSD, PDT, PSB, PSOL e Rede. Quando o Lula fala o que ele falou em entrevista agora, vou repetir para você que está em casa, tá? Eu falei pro Ricardo aqui, mas vou repetir agora porque é muito importante a gente entender, Ricardo, Exato. A responsabilidade que ele tem. Porque, 8 siglas possuem ministros no primeiro escalão do governo. PCdoB, União Brasil, MDB, PSD, PDT, PSB, PSOL e Rede. Como que esses partidos devem reagir a essa fala do Lula? Bom, Rodolfo, eu acho que o Lula foi muito infeliz nessa fala dele, porque na campanha eleitoral, um pouquinho de tempo atrás aí, já precisava de uma frente ampla para se opor ao Bolsonaro, porque o PT, então, que é o único partido na visão aí do Lula, é o único partido que tem alguma estrutura, cabeça, ombro, joelho e pé, só para fazer a parafrase da música aí. Eu não tenho tanta certeza disso, tá? Até entendo um pouco o que a Deise falou aqui, que tem alguns pontos que a gente pode concordar, mas eu acho que o PT um pouquinho atrás ali em 18, quando o grande líder do PT, que era o Lula, estava preso, ele estava bem desestruturado, ele perdeu espaço político de forma maciça no Brasil, e quando o Lula foi solto, novamente, aí então o líder, que pra mim o PT é o Lula, pra mim é o Lula, é a figura do Lula que é o líder. Quando o líder voltou,
aí então o partido começou, imagina até que nas próximas eleições ele ainda ganha um corpo maior. Então acho que ele cometeu um erro político aí, porque tem partidos próximos como o PCdoB, o próprio PSOL, PDT, PSB, que não gostaram da fala, enfim, foi para mim infeliz no momento onde ele está querendo. Havia necessidade do presidente da República unir, criar conexões com os outros partidos políticos, seja da base mais próxima dele, seja dessa base que você falou, como o MDB. Já não foi a primeira nem a segunda vez que o presidente Lula falou que o Michel Temer é um golpista, e com certeza grandes caciques dentro do PMDB não vão gostar disso, a começar pelo próprio Michel. União Brasil, que é um partido que tem o senador Sérgio Moro no seu quadro, que tem ministérios no governo Lula. Então é um governo, uma composição ainda frágil, Rodolfo. Então o presidente da República sair atirando contra aliados dele, num momento que não havia necessidade. E ainda na fala dele comparou o PT, que só está atrás do Partido Comunista Chinês. Eu queria saber como, atrás de que maneira. É um ponto, por favor. Não, mas só abrindo um parênteses aqui, eu não discordo em nada do que tu falou, muito pelo contrário, concordo em gênero. Você fragmentou, né? A única coisa que eu concordo na fala do Lula é quando ele diz assim que existe uma cooperativa de deputados durante o período eleitoral, mas de resto, belo tiro no pé ele deu. Negão, quando ele coloca ainda, como o Ricardo bem falou aqui, que ele só perde para o Partido Comunista Chinês. Cara, para uma pessoa que raciocina e tem um raciocínio lógico, foi uma comparação. É só uma pitadinha de arrogância. Então, só uma pitadinha. E não é só arrogância, foi leviano e irresponsável quando ele compara isso, porque um Partido Comunista não pode ser comparado com nada aqui no Brasil. Você não acha? Principalmente.